Olá, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você. Hoje é quarta-feira, dia 12 de dezembro, meu amigo. Olha que tá acabando o ano, mais um pouquinho, era uma vez 2018. E nós, é claro, tentamos renovar as esperanças para que 2019 seja muito melhor e que nós aqui do rondoniaovivo.com continuaremos, né, a fazer esse trabalho de levar até você as notícias. Afinal de contas, foi fato, virou notícia aqui, não tem essa. É 24 horas, a nossa equipe está trabalhando 7 dias por semana para deixar você que está aí muito bem antenado. E aliás, eu digo sempre, eu não vou enjoar de dizer, muito obrigado pela tua participação. Afinal de contas, você nos garante esses 6 milhões de acessos todos os meses aqui no site rondoniaovivo.com. E por falar em rondoniaovivo.com, assim como todo mundo, nós também estamos em festa, chegando no final do ano aqui, uma de comemoração, de celebração, de renovação das esperanças, de reencontros, enfim, é muita gente fazer aquele balanço do que foi 2018 e do que será 2019, ou pelo menos a expectativa é que seja bem melhor que 2018. Afinal de contas, 2018 eu imagino que é um ano que aprendemos muito, mas em muitas situações não vai deixar saudades, né? Ainda mais nós como nação, como país, certo? E por falar em festas, período natalino, comemorações e tudo mais, final de ano, Réveillon, é um período que a tendência é falarmos sobre alegria. Todo mundo está alegre, todo mundo está para cima, todo mundo, vamos dizer, bebe-se todas, enfim, mas é celebração, festejo, não tem como. Mas você sabia que nesse período também é uma época que muitas, mas muitas pessoas ficam tristes? Aumenta os casos de depressão, de tristeza, de pensamentos negativos, até em suicídios muita gente pensa. E para falar sobre essa questão das doenças mentais que afetam nós, eu trouxe aqui do meu lado, sabe quem? O psicólogo Luiz Bugari, experiente, tem muita bagagem. Eu vou falar um pouco sobre essa questão da depressão, da tristeza, das doenças mentais em si e do trabalho que o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, um trabalho belíssimo, os CAPS desenvolvem no Brasil inteiro e em Rondônia também é um trabalho que está servindo de exemplo para outros estados, tanto que muita gente que vai embora, volta, fala que o tratamento aqui é melhor do que fora daqui. Tá certo? Luiz Bugari, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigado pelo convite. Tá certo. Luiz, antes de começar, tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus entrevistados. Quem é Luiz Bugari? Se apresenta para esse povo aí. O Luiz Bugari é digamos assim, um migrante. Veio para Rondônia há 40 anos. Eu gosto de dizer que eu era paulista, né? Nasci em São Paulo e vim para cá, garoto. Aqui estudei, aqui me formei. E aqui trabalho. Sou funcionário público há mais de 30 anos. E trabalho no CAPS há mais ou menos quase 10 anos. 10 anos de CAPS? 10 anos. Caramba, é uma história, né? É uma história, muitas experiências. Dá pra juntar tudo e fazer um livro, não dá não, Luiz? Dá mais de um livro. Dá mais de um livro. Como diz, tombo 1, tombo 2, né? Com certeza, com certeza. Luiz, agora qual o trabalho que o CAPS desenvolve? Explica para esse meu internauta. Certo. O CAPS, ele é recente, ele veio com a questão da reforma psiquiátrica no Brasil, que tem o objetivo de deshospitalizar o doente, né? Porque até há pouco tempo tinham-se os hospícios, os hospitais psiquiátricos, onde as pessoas ficavam internadas como se fosse uma prisão. E lá ficavam anos, décadas lá e não saíam mais. Com a reforma, a proposta é que essas pessoas elas sejam tratadas e mantidas no ambiente familiar, em contato com a sociedade, com a comunidade. E para isso, para poder tirar do hospital, precisar criar serviços de atendimento a essas pessoas. E o CAPS é uma dessas estratégias criadas para atender os pacientes. E lá temos serviço psiquiátrico, serviço psicológico. Então o paciente vai, recebe tem o atendimento psiquiátrico, recebe a medicação e o atendimento psicológico e ele se mantém na sociedade da forma mais adaptada que a situação dele permite. Agora, Luiz, acabaram-se com esses espaços, manicômios,
hospitais psiquiátricos acabaram de vez com eles, porque eu fico imaginando, durante essa reforma, uma pessoa que está lá 20, 30 anos lá dentro, como é que ela vai sair daí para a sociedade? Como é que foi essa transição? Porque para a família é difícil também. É difícil. E eles começaram, é como se, assim, da prisão para o semiaberto, né? Tinha os ambientes, casa chama De apoio? residência terapêutica, Ok. né? Onde leva, tem aquelas pessoas que ficam cuidando deles ali, tem o hospital dia, onde ele entra em crise, vai lá e toma o remédio. Mas os hospitais não acabaram ainda, porque às vezes o paciente precisa de internação, né? Aqui nós não temos um hospital psiquiátrico, mas temos uma ala psiquiátrica no hospital de base. Mas nós já merecíamos um hospital, né, Luiz? Mas a proposta é que isso não aumente o hospital, é evitar que o paciente seja internado, né? É meio que um trabalho preventivo, né? Ele vai no CAPS, toma medicação, tem um acompanhamento, terapia, para evitar a crise, para evitar que ele vá para o João Paulo e de lá vá para o hospital de base. Compreendi, agora entendi. Hoje, o CAPS, tem quantos CAPS aqui em Porto Velho? Temos 4 CAPs, 3 municipais e um do estado, né? Uhum. Dos municipais nós temos um que é o CAPS infantil, que atende criança até 16 e adolescente até 16 anos, 17. Temos o CAPS que trabalha exclusivamente com problemas de álcool e droga, né? E temos o CAPS que atende pessoas adultas, que é o CAPS onde eu trabalho, né? O que não é álcool e droga, não é criança, é conosco. E o CAPS de Estado que dá esse suporte, às vezes, para os municípios mais amplo, mas atende também a capital. Luiz, vocês atendem pessoas de outros estados aqui? Até da Bolívia, aqui perto, outros países? Atende, às vezes em trânsito, quando passa algum tempo aqui, porque é difícil atender assim, porque devido à periodicidade que a pessoa tem que ir no psiquiatra, no psicólogo, né? Então, normalmente é mais daqui mesmo. E esse CAP do município é mais para atender a clientela do município de Porto Velho. O que não é pouco, né? Nós estamos falando aí de mais de 500 mil pessoas. 500 mil pessoas? A população rondônia tem 1,5 milhão? 400 e poucos mil pessoas. São atendidos pelo CAPS? Em todo o estado? Não, isso daí é Porto Velho. Caramba, é muita gente. Velho. Porque a gente fala Porto Velho, a gente pensa só o município, mas Porto Velho tem mais de 10 distritos, né? Você vê o tamanho de Porto Velho? Daqui até na divisa do Acre, tem mais de 300 município do mundo, né? Há 2 semanas atrás eu estava fazendo o atendimento, o trabalho em Nova Califórnia, né? Com a equipe, fazer um trabalho, porque as escolas pediu ajuda, porque estava tendo uma incidência alta de alunos com tentativa de suicídio, ideação suicida, né? E aí a gente foi até lá fazer esse trabalho. Então, quais são as principais demandas hoje de vocês no CAPS? Olha, de longe a principal demanda nossa é a depressão. Pessoas com depressão. Agora, Luiz, a depressão é um mal da nossa sociedade, da nossa geração, digamos assim? Ou a depressão está sendo mais discutida, mais divulgada, apesar de todo o preconceito que falou sobre doenças mentais? Eu fico com a segunda alternativa. A depressão, ela sempre esteve aí, né? Mas com os estudos, conhecimentos, está sendo mais notificada e também com maior acesso do serviço, né? Até 20 anos atrás, nós não tínhamos um CAPS, né? Então a pessoa sentia que estava ruim, que estava triste, pensamento ruim, não dormia, mas achava que era normal aquilo, né? Aí com as informações, sabendo quais são os sintomas da depressão, que tem medicação, que tem o serviço, que tem a oferta, aí as pessoas começam a procurar mais, né? Agora, quais são os sintomas do deprimido? Porque muitas vezes a pessoa, não é só a pessoa triste que está deprimida não, né? Exatamente, essa é a grande questão. Não é, e às vezes a pessoa estar triste não quer dizer que ela está deprimida, né? Há um problema na vida dela, alguém viaja, perde um emprego, uma briga, tem uma tristeza temporária, isso daí faz parte, né, do conjunto de emoções do ser humano.
Mas a depressão, ela tem um conjunto de sintomas que, quando persiste, começa a interferir na produtividade, na vida social, no relacionamento. É importante que a pessoa fique alerta e procure atendimento. Porque a imagem que passa de depressão é tristeza. Também. Mas não é. Há um conjunto de sintomas que vai no desequilíbrio do organismo. Tem pessoas que apresentam problema de sono. Ou dorme muito, ou não dorme nada. Tem pessoas que comem muito ou não comem, emagrece ou engorda, né? Aí oscila o humor, fica triste, a irritação exacerbada. Tem pessoas que a depressão dela manifesta mais através da irritação. Fica agressiva, intolerante. E ela percebe que ela não é aquilo, né? Alguma coisa está ruim, né? Às vezes fica indisposta, inquieta, isolada. E aí começa o pior, começa a ter problemas, pensamentos negativos, às vezes ideação suicida, sente uma culpa que não sabe exatamente do que, sentimento de inferioridade, e aí começa a interferir na vida social, no trabalho, no relacionamento, porque às vezes abaixa o apetite sexual, né? E aí deixa o outro confuso. O que está acontecendo? Tem hora que você está bem, tem hora que você não está legal, né? Deixa confuso e acaba interferindo nessa questão de relacionamento também. Então, agora, como é que o outro, o companheiro, a família e os amigos podem trabalhar com isso? Porque eu imagino que você já está deprimido. Alguém chega para você e fala assim, te levanta, que isso é frescura, que isso é aquilo. Porque muita gente pensa assim, há um preconceito também, né? Como é que as pessoas podem reagir para ajudar, para aliviar? Porque eu acredito que a depressão seja algo que, para quem está do lado de um deprimido, ela é contagiosa, né? Não é fácil. E essa eu disse que a parte ingrata da depressão é essa. O indivíduo, ele está lá saudável, forte, bonito. Aí alguém diz, está doente? É isso mesmo, é frescura, o que está acontecendo? Então essa incompreensão por parte daqueles que convivem com ele, contribui para aumentar esse sofrimento. Mas é compreensível, porque às vezes a própria pessoa que está deprimida, ele não entende o que está acontecendo com ele. Imagina o outro. Mas quem está com o outro percebe que alguma coisa não está bem, né? E aí é o momento de começar a orientar, a procurar ajuda, a procurar um profissional, um médico, vai numa unidade básica, vai na UPA, e lá o médico vai dar o direcionamento, o encaminhamento para o atendimento. Agora, se está na casa, você que o indivíduo está deprimido, a pergunta é, como que a gente pode ajudar? Vai para a igreja, vai rezar, outros falam, vamos sair, vamos beber. Isso é uma forma de ajuda, na verdade está piorando a situação. Os amigos, os parentes, eles fazem o que pode e o que sabe, né? Não é condenável. Às vezes você está lá, você só quer ficar deitado na tua lá, e alguém insistindo para ir para a festa, fazer essas coisas. Ele está fazendo o papel dele, né? Mas às vezes a gente não contribui, né? Para a pessoa sentir pior ainda, né? A questão da igreja, às vezes contribui, sim, porque aquela coisa de que a fé move montanha, tem a sua verdade, porque pensar positivo, acreditar em algo, isso ajuda o organismo a reagir, mas com limites e com ressalvas. Chega momentos, chega a ponto que é importante procurar um tratamento médico. Por que, na tua opinião, é tão difícil na nossa sociedade falarmos sobre os problemas mentais? Fala sobre qualquer problema de saúde, né? Mas com das doenças mentais existe um certo preconceito. Eu imagino que também cai naquela situação que uma doença mental, né, como você, estou com o braço quebrado, estou com uma perna quebrada, estou com um problema na clavícula, enfim, mas a doença mental é um problema que você não vê. A pessoa, como você mesmo disse, está ali, bonita, boa, saudável. O problema aí é a questão, o estigma social. O problema é que a pessoa com saúde mental, ele perde a credibilidade, a confiabilidade. Ele tem uma crise,
a esquizofrênica, psicótica, é doido. Aí não existe ex-doido. Teve uma crise, ele sempre vai estar sob suspeita daquilo lá, né? Então tem esse estigma, doença mental, a pessoa perde o valor social, né? E a confiança muda a dinâmica familiar, muda tudo, né? Por quê? Porque ele está sempre em alerta que pode acontecer novamente, né? Em uma perna quebrada, sai uma perna, você vai andar, não altera em nada, né? Por quê? A tua mente, o teu pensamento, o teu raciocínio, o teu juízo, o teu intelecto está bem, está perfeito, está normal. E hoje o que conta na nossa sociedade? Qual é a máxima social nossa? Penso, logo existo, né? Ao invés de ser, olha, sinto, logo existo. Então, se eu penso, existo a partir do pensamento, e eu tenho um problema mental que compromete o meu pensamento, aí eu vou ter problemas sociais. O nosso estilo de vida como sociedade também é uma coisa complicada, porque ele cobra muito de você, posição social, status. Você tem que estar com o carro do ano, uma casa boa, um emprego bom, você tem que se vestir bem, você tem que ter uma mulher bonita do teu lado, um companheiro bonito do teu lado. Isso é muita pressão, não é não? Porque a referência é o sucesso, você tem que ser um vencedor. É a teoria da prosperidade. Tanto que essa teoria chegou até as igrejas. Hoje as igrejas modernas se baseiam aí num conceito de prosperidade. O discurso da igreja moderna não é salvação, céu, inferno, não. É tem fé para poder receber aqui mesmo bens, melhor casamento, emprego, empresa, ter o retorno material aqui mesmo. Então é a questão da prosperidade. Então, até mesmo a fé hoje caminha buscando o benefício de prosperidade, de sucesso. E a nossa sociedade, infelizmente, que exige aparência, né? Então você tem que mostrar uma aparência de sucesso, de vencedor, para poder ser bem quisto. Ninguém quer estar perto de um perdedor. Filho feio ninguém quer, né? Ninguém quer. E até, muitas vezes, falando assim, até cruel, né, gente? É cruel. E começa a se observar desde a questão da beleza, que a gente fala, a escravidão da beleza tem um modelo, um perfil, uma referência. Então tem uma referência de corpo, de mente, de pessoa, de ser humano, de tudo, né? Caminhar em torno do normal, que a gente estava falando. O normal hoje é isso daqui. Fugiu dali é anormal. E o que mais mostra isso é exatamente a questão da doença mental. Porque você começa a ter uma conduta diferente daquela socialmente aceita. Diga. Em relação às redes sociais, elas ajudam ou contribuem nessa questão dos problemas mentais? Como eu já disse para você, eu gosto de ver isso aqui, a dose que faz o veneno, né? Antes das redes sociais já vinha a questão dos jogos, do videogame, um videogame de violência, vai incitar violência à criança, isso aqui, não sei o quê. É o limite, é o bom senso. As redes sociais, como tudo, tem o lado bom e o lado negativo. Mas vai depender muito de como se usa isso, né? Como se participa disso. Tem pessoas que têm lá o seu Facebook e bota a vida dele todinha lá, expõe a vida dele todinha, né? Tem outros que se limita a contatos, alguma coisa. Então, eu não vejo assim, não, isso é pernicioso, isso não é. Não, eu vejo a forma com que se usa é que vai fazer a diferença. Essa questão que está até recentemente aí, o que é fato, o que é fake, o que você vai acreditar, o que não vai, o que bota lá. Eu pego o que me interessa e pronto.
Tá? O que eu acho que é importante, interessante, eu uso. Que é importante por quê? Porque você tem informação, você tem um monte de coisa que contribui com você na tua mão, a todo instante. Agora, o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas usam as redes sociais, colocam ali os melhores momentos da vida dela, e até com uma forma, não sei se é de ostentação, ou se é apenas de mostrar, e isso causa muita angústia. Que vejo gente assim, hoje em dia, chegou num ponto que se a pessoa te manda uma mensagem e você não responde naquele instante, a pessoa acha que está com raiva dela, que não quer falar com ela. Não ficou uma coisa meio, como posso dizer, expectativa demais, ficou uma coisa prejudicial, isso para mim prejudica. Exatamente, isso depende da expectativa, a dose. Mas se a gente for olhar, o que a pessoa manifesta na rede social? Aquilo que ela é enquanto pessoa. Só que quando não tinha rede social, o efeito da atitude dela era menor, né? Só era aqueles que estavam ali do lado, contato. Hoje, se ela é uma pessoa exibicionista, se é uma pessoa que gosta de criticar, se é uma pessoa pessimista, isso ela estende essa sintomatologia dela na rede social, que atinge todo mundo. Quer dizer, ele não mudou, só vai expor e ampliar isso daí para o outro. Voltando, as doenças mentais atingem mais homens ou mulheres? Na tua experiência como psicólogo? Essa pergunta é interessante. Acredito que, dependendo, depressão, por exemplo, talvez afete mais as mulheres. Por quê? Porque a mulher é mais passional, é mais sentimento, é mais sensível, né? E são motivos diferentes daqueles que afetam os homens. No CAPS, eu diria que mais de 60%, bem mais de 60% da nossa clientela são mulheres. Mas isso não quer dizer, Ivan, de que elas adoecem mais. O que ocorre é que os homens procuram menos ajuda. Os homens, eles o perfil deles é de tentar resolver isso sozinho, calado na deles. As mulheres já têm essa vantagem de procurar ajuda. Eu quero dividir, compartilhar o meu problema e buscar ajuda para resolver, né? Aí eu falo que aí elas ganham de goleada dos homens, isso daí. Mas quando vai para a estatística, as mulheres tentam mais suicídio. Os homens conseguem mais se matar, né? Por quê? Porque o método que eles usam são mais eficientes, né? O homem usa mais a arma de fogo, essa coisa mais agressiva. As mulheres já usam mais a medicação e outros métodos que menos eficientes. Elas tentam mais e eles conseguem mais. Mas eu diria que o percentual que vai ao CAPS não reflete a realidade. Tá certo. Para você que está aí, hoje nós estamos tendo uma conversa com o Dr. Luiz Bugari, psicólogo, falando sobre essa questão das doenças mentais. Aí se inclui a depressão, se inclui a bipolaridade e entre outras, tá? Quiser mandar uma pergunta, quiser participar, interagir conosco, estamos aqui à tua disposição. Doutor, as drogas, o álcool e as outras drogas ilícitas, elas são um gatilho para os problemas mentais? Eu gosto de dizer que a droga é uma droga. Contribui, sim. Contribui e contribui muito. Tanto que tem lá um CAPS especificamente para atender esse tipo de problema. Problemas com álcool e droga, porque isso afeta muito a questão social, né? E tem uma outra situação, que às vezes a pessoa tem predisposição genética para doença mental. E aí a pessoa faz uso de droga, essas coisas, isso daí desencadeia, facilita e muito o aparecimento, o desencadeamento do surto das crises mentais. Muitos começam um surto psicótico a partir de uso de drogas, né? Que por si só já é um problemão, né? Por quê?
afeta a família inteira, adoece a família inteira. Aí a questão social, realmente as pessoas não trabalham, começam a ter problemas com a lei. Aí às vezes prisão, às vezes furto, começa o crime. E isso vai afetando a família. Então, eu gosto de dizer para os pais que vai lá com problema de filho, olha, se teu filho não está envolvido em droga, você tem um problemão a menos. Por quê? Para resolver isso, para a pessoa sair disso, é muito difícil. Às vezes ela quer. Às vezes ela quer fazer, quer tentar, mas não consegue. O que leva muitas vezes ao suicídio. Como você vê hoje, em algumas partes do mundo, a liberação da maconha para uso recreativo? Olha, eu acredito que o efeito disso daí talvez seja econômico, alguma coisa. Porque o efeito da maconha, talvez, a longo prazo, talvez provoca situações de danos físicos, biológicos, como se tem provado. Mas eu acho que não traz mais problemas do que já tem. O que ocorre é, hoje se for uma maconha escondida, talvez há uma certa liberação, uma tolerância, alguma coisa aí, vai fazer isso de uma forma menos clandestina. A questão está em como isso acontece. E o Brasil é perigoso, que normalmente as políticas do Brasil elas são impostas assim, cair de cima. A liberação da maconha aqui, liberação da droga. A Holanda foi um dos primeiros países a fazer isso, só que a Holanda teve um processo educativo durante 10 anos, para depois pegar isso. Né? Veio paulatino, um processo de conscientização, essa coisa toda. Aí aqui, não, na Holanda deu certo, tá, mas aí, bate a lei e libera. Liberar o poder do decreto, tem essa questão da cultura. Isso aqui é importante. Tá certo. Vamos falar agora sobre esse período natalino. Por que muita gente entra em depressão no período de Natal? De festa, no dia de Natal e Réveillon? Pois é, logo na época de festa. Isso é até uma contradição, né? Há muita referência desse final de ano, que ocorre muito frequente com os finais de domingo. Né? Tem essa síndrome aí, em que as pessoas tendem a ficar melancólicas, inclusive eu, ao domingo. Mas olhando assim amplamente, o que poderia estar acontecendo? O que significa final de ano? Natal, festa. O ano todo você trabalha, produz, mas a avaliação disso vai ocorrer normalmente no final. Você começou a tua fala dizendo aqui, o ano está acabando. Né? Essa conotação de fim, está chegando o final, está acabando, últimos momentos. Né? Época natalina, época de reflexão do espírito de Natal. Quando a gente entra nesse processo de reflexão, aí começa a vir os fracassos, né? As coisas ruins que aconteceram. Eu não consegui atingir minhas metas, eu não consegui realizar meus sonhos. Vem a sensação de fracasso, de autoestima. Aí Natal é festa de família. Às vezes a pessoa está com um problema familiar, né? Essa época de eleição agora até brincava muito, né? Que família que você vai curtir agora, que você brigou por causa disso. E isso é uma verdade. É uma festa natalina. Está brigado com a família às vezes, a família está distante. Né? Para reconciliar toda essa situação, traz essa tristeza. Por quê? A reflexão. E refletir sempre faz você pensar em você. Quando você trabalha, produz, está olhando para fora. Você olhando no espelho, né? Mas quando você para olhar para cá, e aí?
Será que eu produzi, evoluí? Ver o fulano alegre, feliz, que o cara lá provavelmente conseguiu atingir as metas dele, né? É como se todo mundo tivesse essa obrigação de ser feliz no final do ano, comemorar. Mas e aí, se você perdeu um ente querido, problema de saúde, dívidas, separação, essa coisa toda, eles falam, meu ano não foi positivo, né? E a gente tem isso, eita, o ano está acabando e eu não fiz nada, né? É como se todo ano fizesse aquela avaliação. Aí ano novo é festa aqui, é festa coletiva, de todo mundo está confraternizando. Porque às vezes a pessoa está sozinha, distante, vem a solidão. Ele começa a sentir solitário. Né? E às vezes, veja bem, às vezes isso é tristeza, ressaca de final de ano, que ele não conseguiu atingir, não está feliz consigo e passa. Mas às vezes tem atrás dessa tristeza uma depressão. Tem. Né? E o que leva, às vezes, final de ano, aí, um certo índice de suicídio, tentativa de suicídio. Agora, como que a gente pode fazer para não cair nessa tristeza de final do ano? Tem alguma orientação? Olha, eu acho que primeiro tem muito a ver com você, como é que você vê isso. Né? O único dia do ano que eu insisto, faço questão de comemorar em grande estilo, é o dia 1º do ano. Então, qualquer coisa que possa contribuir para tirar o meu entusiasmo, eu evito. Aí sugere assim, olha, às vezes faça menos esse balanço. Veja o melhor e não seja tão severo contigo. Eu não consegui, mas vamos tentar de novo. Passei, vamos tentar de novo. Briguei com um amigo, vamos fazer as reconciliações. Natal não é reconciliação, não é. Enfim, mas é pessoal, simplifica. Infelizmente, nós trabalhamos com a questão de tempo aqui. Essa conversa, sempre falo, as nossas conversas nesse programa dão para se alargar por muitas e muitas horas. Com certeza, porque é um assunto polêmico. Mas eu queria que você deixasse agora as tuas considerações finais, tá? E desse os conselhos aos nossos internautas. Final de ano. Pensa, se não alcançou o objetivo, pode tentar de novo. A nossa vida é buscar, é tentar, não é realizar somente. E se essa tristeza, essa coisa está te incomodando, procure ajuda. Procure orientação, procure ajuda, que às vezes você pode estar com isso. Tá certo. Pois é, meu caro internauta. Hoje nós conversamos aqui com o Dr. Luiz, com o psicólogo, o Dr. Luiz Bugari, deu um conselho, falou sobre depressão, tristeza, falou sobre a atuação dos cabos. Então você que está aí, ó, se sentiu que não está bem, procure ajuda. Não fique achando que você vai beber, vai encher a cara e vai ficar melhor, não. Concorda, Luiz? Né? E eu só agradeço muito a tua audiência e dizer que amanhã estaremos aqui de novo falando com o presidente da Federação Espírita de Rondônia, da FERO. Tá bom? Então, um abraço, muito obrigado e até amanhã.